queridos. Quero saudá-los com a maravilhosa graça e paz do nosso Senhor Jesus. Abram comigo a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Dos versículos 1 ao versículo 14. Leitura de forma alternada. Lerei o primeiro versículo, os irmãos o segundo, assim até o versículo 14. Diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Deus, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã. Obrigado a Deus porque em Cristo nós temos essa liberdade de cultuá-lo, de servi-lo e de adorá-lo. Pai, que nesta hora também o Teu Santo Espírito, Pai, desvende os nossos olhos para que contemplamos os Teus ensinos nesta manhã, para que entendamos, ó Pai, a Tua maravilhosa graça, o Teu amor sobre nós. Pai, que a palavra dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quantas vezes você tem louvado a Deus? Quantas vezes você tem glorificado a Deus pelo que Ele tem feito e realizado em nosso meio? São tantas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Temos recebido também graça comum. E a graça comum ela é estendida a todos, tanto a justos como a injustos. O sol, a chuva, o ar, o alimento, a casa, as vestes. Isso é favor de Deus que é imerecido e ela é estendida a todos os homens, a toda a humanidade. Só que somente os eleitos de Deus é capaz de compreender. O salmista no Salmo 92, no verso 6, diz o seguinte: o inepto não compreende, o estulto não percebe. Não é capaz de entender as bênçãos que o Senhor tem derramado dia a dia. Quando levanta, é preciso você e eu louvarmos a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre o nosso meio. Mas entenda o seguinte, essas bênçãos que recebemos, como a casa, o alimento, isso é perecível, isso acaba, isso termina quando partimos. Mas muito mais além que devemos louvar a Deus são as bênçãos eternas. Essas sim, não acaba, não se dissipa. Elas são eternas, porque desde a eternidade Deus já havia projetado
para o louvor da sua glória. Por isso nós louvamos a Deus. Por isso nós glorificamos a Deus. E ao olhar para esta carta, para esta epístola, em que Paulo escreve à igreja de Éfeso, uma igreja que ele esteve ali na sua segunda viagem missionária, quando relata em Atos, no capítulo 18, do verso 18 ao verso 21. Só que ele ficou pouco tempo, deixando ali também homens preparados, como Áquila e Priscila. E dando continuidade ao trabalho ali, houve um grande pregador, um homem eloquente, como Apolo. Mas Apolo não estava preparado ainda totalmente com a palavra de Deus, não tinha recebido ali ensinos profundos e até então não compartilhou desses ensinos aos irmãos daquela igreja. O desejo do apóstolo Paulo era voltar justamente para aquela igreja. Então o apóstolo Paulo volta àquela igreja e vê uma igreja que estava ali também com algumas falhas no ensino da palavra de Deus, porque eles não estavam esperando a questão do Espírito, eles estavam ainda esperando o Espírito Santo. Não havia sido ensinado a eles, como relata em Atos 19, verso 1 e o verso 2. Quando Paulo chegou a Éfeso, ele encontrou um grupo de discípulos que nada sabiam da vinda do Espírito Santo. Eles não sabiam porque Apolo também não havia ensinado. Então a igreja que estava sedenta pelo ensino, pela palavra de Deus, por aprender de Deus, por ouvir o evangelho de Deus. Então Paulo permanece ali 3 anos, pregando e ensinando o ensino da palavra de Deus. Ao mesmo tempo que ele ensina a palavra de Deus, aquela cidade, uma cidade idólatra, onde as pessoas viviam de comércio, de uma venda de uma imagem, de uma santa, a deusa Diana. E agora eles, ouvindo o evangelho, deixando aquela prática, começando a servir a Cristo, as pessoas ficam revoltadas, porque viviam desse comércio. Mas Paulo pregou e ensinou com clareza as verdades da palavra de Deus. E olhando especificamente, justamente para este capítulo, no capítulo 1, um ensino tão profundo, tão doutrinário, em que nós louvamos a Deus pelas bênçãos espirituais, bênçãos eternas em nosso meio. E aqui, claramente, nós podemos ver a Trindade presente atuando em nosso meio, em favor dos filhos de Deus. E o termo Trindade, é claro que não encontramos na Bíblia. Esse termo Trindade foi utilizado justamente por Tertuliano, um dos pais da igreja, quando ele disse a seguinte frase: se quereis ver a Trindade, ide ao Jordão, no batismo de Jesus, onde Cristo sendo batizado, onde o Pai testificando, este é meu Filho amado em quem me comprazo, e a descida do Espírito simbolizado pela pomba, a Trindade presente. Mas se olhamos as Escrituras Sagradas, podemos ver claramente a Trindade presente, e nesse texto é claro que vemos a Trindade. Há um Deus Pai, há um Deus Filho, há um Deus Espírito Santo que atua em nós, em favor de nós, em favor dos eleitos de Deus. Por isso eu quero meditar com os irmãos nesta manhã no seguinte tema: louvor ao Deus triuno. Louvor ao Deus triuno. A quem devemos louvar? Ao Deus Pai, que nos escolheu, que nos elegeu. A eleição refere-se à escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, a fim de que sejam todos inculpáveis diante dele. Essa eleição é a expressão do amor de Deus, que recebe como seus todos os que recebem seu Filho Jesus. É muito importante isso. Nós louvamos ao Deus Pai porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que você existisse, Deus já havia escolhido. Um povo Ele separou para Ele, para servi-lo, para glorificá-lo. Essa é uma doutrina que nos traz um conforto grande, porque somos falhos, somos pecadores e somos incapazes de ir a Deus. Mas Ele assim, antes que nos criasse, nos escolheu para Ele, para servi-lo, e nos separou. E a gente vê algumas verdades desta eleição, sabendo que ela é cristocêntrica, a eleição de pessoas que ocorre somente na união em Jesus Cristo. Deus nos elegeu em Cristo para a salvação. É Cristo que nos cela, que nos dá essa viva esperança em que somos eleitos de Deus,
que somos agraciados por Deus. E a eleição é feita em Cristo pelo seu sangue. E a eleição em Cristo, em primeiro lugar, também ela é coletiva. É um povo em que Deus separou para a sua herança. É um povo que Ele escolheu. E há aqueles ainda que estão longe. Aqueles que ainda vão fazer parte desta família pelo qual Ele separou. Então a gente percebe que nós louvamos a Deus porque Ele escolheu você, Ele me escolheu e escolheu cada um de nós para estar aqui hoje, para servi-lo. Quantas vezes você tem louvado a Deus por isso? Deus, eu agradeço porque não merecia, mas o Senhor me escolheu. Mesmo na minha condição de pecador, o Senhor me escolheu. Me trouxe aqui, me conduziu para estar aqui, por isso eu louvo. É interessante que o texto continua, fala que Ele também nos predestinou. E a predestinação, ela muito se compara com a eleição. Mas a eleição está completa ali no plano da eternidade, onde Deus na eternidade nos escolheu. A predestinação também lá estava, mas é uma forma que seria aplicada em nós. A predestinação significa decidir de antemão e se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição. A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E a predestinação abrange o que acontecerá ao povo de Deus. É o que está acontecendo em nossa vida. Um Deus que nos chamou e que nos predestinou para Ele, para o louvor da sua glória. Por isso Deus predestina os seus eleitos a serem chamados, justificados, glorificados, conformados à imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para isso, para sermos justificados, glorificados, para sermos a imagem de seu Filho. Nós devemos refletir esta imagem em nós, uma imagem que outrora foi ofuscada com a queda e agora restabelecida com a vinda de Cristo na sua morte e ressurreição. E é o propósito de Deus, e louvamos a Ele. E é preciso passar adiante o que Deus tem feito em nosso meio, o que Deus tem realizado em nossa vida. Mas ainda devemos louvar ao Deus Pai também pela adoção. O versículo continua, quando fala que, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Nós somos adotados, porque o legítimo Filho, o Cordeiro de Deus, nos deu o privilégio de sermos filhos de Deus, tornarmos filhos de Deus. Deus nos adotou em Cristo, nos fez filhos para a sua glória, para o louvor da sua glória. A adoção é o ato pelo qual uma pessoa recebe como um filho próprio a um que não é, conferindo-lhe todos os direitos e obrigação desta posição. Cristo nos deu essa graça também, nos deu essa condição de sermos filhos de Deus, nos compartilhou essa dádiva que era exclusiva dele. Os direitos todos eram dele, mas Ele compartilhou com a gente. Ele dividiu isso com nós. E hoje nós temos esse privilégio de sermos filhos de Deus, de chamarmos de Deus de Pai. Por isso que quando Ele também nos ensinou na questão da oração, Pai Nosso, que privilégio, o Pai era exclusivo dele, mas Ele compartilhou conosco. E temos o privilégio de chamarmos de Deus de Pai. E como um Pai que ama o seu Filho, Ele nos concede as bênçãos, bênçãos essas que não podem acabar, que o mundo não pode nos tirar e que são eternas. Os direitos decorrentes da adoção significa também que todo o nosso temor desaparece. Um pai que ama o seu filho, ele cuida, então é essa questão. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos. É interessante quando lá fala em Provérbios que uma mãe que amamenta o seu filho, se todavia ela se esquecer do seu filho, o Senhor não se esquecerá. Essa é a segurança que temos no Pai,
de sermos filhos, do cuidado, do zelo para conosco. Deus nos protege, nos ama e nos quer bem. Sem a adoção, nenhuma pessoa experimenta qualquer liberdade de se relacionar com Deus. Você percebe isso no mundo afora? Pessoas que não compreendem e não percebem isso, não tem como, não tem essa liberdade de se aproximar de Deus e de chamá-lo de Pai. E que privilégio que temos. Mas quantas vezes nós louvamos a Deus? Quantas vezes você tem expressado para Deus o seu louvor? Mas o texto continua falando da Trindade. Além do Pai, nós devemos louvar ao Filho, ao Deus Filho que nos resgatou. Redenção é o processo pelo qual o homem pecador é resgatado da prisão do pecado e entra no relacionamento com Deus por meio de sua graça e de um pagamento feito na morte de Jesus. Fomos resgatados, Ele nos tirou, nos libertou da culpa do pecado. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele nos resgatou, nos libertou, nos tirou. E isso acontece também gradativamente, porque seremos libertos totalmente do pecado quando? Na volta de Cristo, no resgate final, onde buscará a sua igreja eleita, preciosa, a noiva adornada. Mas com isso nós já louvamos porque Ele nos resgatou. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Somos libertos, e Ele nos libertou desta condenação. Mesmo que você ainda erre, mesmo que você ainda possa cometer as suas falhas por ser pecador, não há como culpá-lo, porque isso já foi pago na cruz. Mas você reconhece que você precisa diante de Deus pedir perdão e voltar aos pés da cruz. Louvor a Deus, ao Deus Filho que nos resgatou e que nos libertou da condenação do pecado e que nos trouxe o privilégio de vivermos livres para adorá-lo, para servi-lo. Que liberdade é essa que temos aqui? Quão maravilhosa é estar aqui na presença do Senhor. Mas também o texto nos diz que além da redenção, Ele nos redimiu. Essa palavra, redimir, a princípio, significa definitivamente abandonar, descartar, mandar embora, jogar fora. Isso é o significado dessa palavra no original. Então é a questão de você abandonar o pecado de Cristo. Nós fomos redimidos, fomos lavados, fomos regenerados. Mas estamos interessados aqui realmente no uso em relação quando fala ao pecado, onde é praticamente sinônimo da palavra perdão. Cristo nos concedeu perdão. Ele nos amou, sendo ainda nós pecadores, nos concedendo o quê? Perdão. E a palavra de Deus, no autor ao Hebreus, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era preciso que o sangue do Cordeiro fosse derramado para lavar a nossa vida, para purificar a nossa vida. E hoje somos limpos, somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Lembro uma vez quando o meu sobrinho tinha 3 anos, e deixando lá a Grande Vitória, foi passar um dia em Nova Venécia. E lá estava, assim, fazendo algumas artes, algumas peripécias de criança, mas sempre gostava de ouvir a palavra de Deus, hinos. E eu chamei ele para conversar, e eu fui ensinar Henrique, deixa eu ensinar uma história, na verdade eu quero ensinar alguma frase para que você possa falar para os seus pais depois, com 3 anos. E eu falo, Jesus morreu na cruz para nos purificar. O seu sangue foi derramado, Jesus morreu na cruz para nos salvar. O seu sangue foi derramado para nos purificar. E hoje, o seu Espírito Santo mora em nossos corações. Criança de 3 anos, falei e repeti umas 4, 5 vezes. Os pais, quando foram buscá-lo, ele disse essas palavras. Hoje está com 11 anos e ainda diz essas palavras porque nunca saiu da sua cabeça. Porque a gente reconhece que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Esse sangue que foi vertido na cruz, sem merecimento algum a nós, nos trouxe paz, nos trouxe reconciliação. E quantas vezes passamos assim, diante da palavra de Deus e não louvamos, não agradecemos, mas reconheço que o sangue foi vertido em favor da sua vida, em favor da minha vida.
Mas ainda o texto nos traz a terceira pessoa da Trindade, ao Deus Espírito Santo, que nos selou. O selo foi realizado definitivamente. A palavra também significa consignar, guardar, certificar, reconhecer, indicando a autenticidade e confirmação. É a mesma coisa nos tempos antigos, onde o rei, quando ia escrever alguma carta, para dar confiabilidade naquela carta, ele pegava e selava com um anel, colocava no fogo porque tinha uma cera, e ali dava autenticidade ao documento. É isso que Deus fez com nós através do Espírito Santo, nos dando a autenticidade em que somos filhos. Então o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito para sermos o quê? Feitos filhos de Deus. Nos tornamos filhos de Deus, e o Espírito Santo é que nos dá essa confiabilidade, essa autenticidade em que somos filhos de Deus. Por isso nós louvamos ao Deus Espírito, por essa realização da obra em nosso coração, em selar, em cravar em nosso coração a marca de Cristo em nós, a marca que está aqui interna. Por isso, Deus que está no templo, o templo somos nós. E aqui estamos reconhecendo que o Espírito Santo habita em nós, selando isso de fato em nosso coração. Com a grande importância deste selo em que há em nós, nós louvamos a Deus por essa garantia de sermos feitos filhos de Deus. Ninguém agora poderá nos separar do amor de Cristo. Ninguém. Como diz em Romanos 8, os versos 38 e 39. Ninguém pode nos separar do amor que está em Cristo. Ninguém pode perder a salvação. Você pode esfriar o espírito, mas ninguém pode perder. Por isso o salmista Davi diz: restitui-me a alegria da sua salvação. Ele não pediu a questão, traz de volta a salvação. Ele pediu a restituição da alegria, porque o selo está aqui, jamais pode ser tirado. Estamos cravados com o Santo Espírito da promessa, o qual veio e habitou entre nós. Mas além do mais, além deste selo, nós temos o penhor. O Espírito Santo também é chamado do penhor da nossa salvação, indicando assim o primeiro pagamento, depósito, o sinal de compra com o compromisso solene de efetivar a transação. A pior parte da minha vida, quando eu trabalhei como oficial de justiça DOC, foi nessa parte de penhor, de penhorar as coisas. Quando a pessoa vivia nas dívidas e não tinha como pagar, tinha que se penhorar algo como garantia. E era ruim, porque a maioria das vezes essas coisas iam para leilões. Mas agora, quando eu olho para as Escrituras Sagradas, também não tínhamos como pagar essa dívida. E agora Deus, tão maravilhoso, gracioso para conosco, nos dá essa garantia, nos tirou essa dívida, sendo o nosso penhor agora. E essa liberdade que temos agora para servi-lo, sem nenhuma dívida, porque já foi pago, já foi realizado, já quitou. Então a gente percebe que o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, o Espírito é a garantia de que os eleitos o são para sempre. Ninguém pode nos arrancar da mão de Deus, ninguém pode nos arrancar da mão de Deus. Ele nos comprou, Ele nos libertou e nos trouxe agora para a sua presença, para quê? Para adorá-lo, para servi-lo. E eu louvo a Deus, porque nessa garantia em que eu tenho de servi-lo, nessa liberdade em que eu tenho de servi-lo, eu devo fazer com amor. Com amor. Porque isso me constrange de olhar para as Escrituras Sagradas e ver essa trindade tão maravilhosa presente, atuando em favor de nós. Atuando em nossas vidas. Atuando no povo de Deus. Louvar a Deus é pelo que Ele faz, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas,
Adorar a Deus é adorá-lo pelo que Ele é, pela sua grandeza, pela sua santidade, bondade, pelos seus atributos. Pelos seus atributos. Agora a minha pergunta é, quantas vezes você e eu temos louvado a Deus? Se você louva a Deus pelas bênçãos que Ele já tem dado no dia a dia, graça comum, e que ela é estendida a todos os homens, e que ainda assim nós não louvamos, Deus nos chama a atenção para louvá-lo ainda mais. Porque Ele derrama para os seus eleitos, agora que é uma graça específica, somente para os seus filhos, a graça especial da salvação em Cristo Jesus. E essa liberdade que temos para cultuá-lo e servi-lo. Que Deus nos dê a graça de sermos ainda mais gratos a Ele, reconhecendo que todas as bênçãos que recebemos se convergem em Cristo. Porque tudo isso nos foi dado por meio de Cristo. Foi Ele que nos deu essa liberdade de estarmos aqui. E que possamos dia a dia, em todo o tempo, porque a expressão de louvor a Deus não se estenderá aqui, não ficará aqui, mas na glória, porque ainda lá haveremos de adorá-lo. Se você está pensando que isso vai acabar, quando nós estivermos na glória eterna com Cristo, nós vamos reconhecer que se estamos lá, foi porque Cristo nos deu essa dádiva. E lá ainda o adoraremos e o serviremos para todo sempre. E que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos fazer o que nós acabamos de ouvir, louvar ao Senhor. Temos muitos modos de louvarmos ao Senhor. Um deles é cantando.